Nesta aula, vamos estudar sistemas de equações lineares. Não somente sistemas de duas equações e duas incógnitas, ou três equações e três incógnitas, mas sistemas com um número qualquer de equações e um número qualquer de incógnitas, em que o número de equações pode ser igual ou diferente ao número de incógnitas. A organização da aula é a seguinte: primeiro apresentaremos sistemas lineares arbitrários, depois as operações que são usadas para resolver os sistemas lineares, são chamadas operações elementares, depois um método para resolver sistemas lineares, chamado de método de Gauss-Jordan. Depois apresentaremos os sistemas lineares homogêneos, que são sistemas lineares em que o segundo membro de todas as equações é igual a zero. E terminamos a aula com uma aplicação a cadeias de Markov. Vamos escrever um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas dessa forma. As incógnitas vão ser descritas como x1, x2 até xn, os termos independentes b1 até bm, um coeficiente a e j vai ser um coeficiente da equação i que está multiplicando a incógnita j, xj. Então, descrevendo um sistema de equações lineares dessa maneira, esse sistema pode ser escrito, pode ser representado como uma única equação matricial, ax igual a b, em que A é a matriz dos coeficientes, x é a matriz das incógnitas e B a matriz dos termos independentes. Uma forma de resolver um sistema linear é aplicar operações sobre as equações do sistema que não alteram a solução do sistema até obter um sistema de fácil resolução. As operações que nós vamos usar são as seguintes: trocar a posição de duas equações do sistema, multiplicar uma equação do sistema por um escalar diferente de zero e somar uma equação do sistema a uma outra equação multiplicada por um escalar. Então, eu vou tentar mostrar aqui que essas operações não alteram as soluções do sistema. Então, observem que cada operação dessa tem uma operação inversa que volta ao sistema inicial, né? Então, trocar duas equações do sistema, se eu trocar novamente, vou obter o sistema inicial. Multiplicar uma equação por um escalar diferente de zero. Se eu dividir pelo escalar, dividir aquela equação pelo escalar diferente de zero, eu vou obter o sistema inicial. Se eu somar a uma equação, outra equação multiplicada por um escalar, é só agora subtrair a equação que eu usei, que eu multipliquei por um escalar. Agora eu vou subtrair essa equação multiplicada pelo escalar, que eu vou obter o sistema inicial. Então isso mostra que não há alteração, né? Se eu tenho solução do primeiro sistema, eu vou ter solução do segundo sistema. Se eu tenho uma solução do segundo sistema, eu vou ter uma solução do primeiro sistema. Então, o conjunto de todas as soluções de um sistema é igual ao conjunto de solução do segundo sistema, se ele for obtido do primeiro usando uma das operações que eu acabei de apresentar. Essas operações são chamadas de operações elementares. Quando aplicamos operações elementares nas equações de um sistema linear, somente os coeficientes são alterados e os termos independentes. Então, não precisamos ficar escrevendo os sistemas obtidos. Basta escrevermos as alterações na matriz que a gente chama de matriz aumentada, que é a matriz dos coeficientes e do lado a matriz dos termos independentes. Como nós vamos aplicar as operações elementares na matriz aumentada do sistema, então nós vamos definir o que é uma operação elementar sobre as linhas de uma matriz, que pode ser o quê? Uma troca de posição de duas linhas,
pode ser multiplicar uma linha da matriz por um escalar diferente de zero, ou pode ser somar uma linha da matriz um múltiplo escalar de outra linha. Observe que quando aplicamos operações elementares nas linhas de uma matriz, nós obtemos matrizes diferentes, que são chamadas matrizes equivalentes por linha. Não são matrizes iguais. Vamos ver um método de resolução de sistemas lineares chamado método de Gauss-Jordan. Esse método consiste na aplicação de operações elementares nas linhas da matriz aumentada até obter uma matriz em que o sistema associado seja de fácil resolução. Essa matriz vai estar numa forma que a gente chama de escalonada reduzida. O que quer dizer uma matriz escalonada reduzida? É uma matriz que satisfaz 4 condições. A primeira é que as linhas formadas inteiramente por zeros, se ocorrerem, estão abaixo das linhas não nulas. A segunda condição é que, para cada linha não nula, o primeiro elemento não nulo é igual a 1. Esse primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é chamado de pivô. Então, para a matriz escalonada reduzida, o pivô de cada linha é igual a 1. A terceira condição é que o pivô de uma linha ocorre à direita do pivô da linha anterior, dando um aspecto de escada à matriz. Então, essa palavra escalonada aqui tem a ver com escada. A quarta condição é que se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos são iguais a zero. Se uma matriz satisfaz somente as condições A e C, ela não está na forma escalonada reduzida, mas está na forma que a gente chama de escalonada. As linhas A e C é que as linhas nulas, se ocorrerem, estão abaixo das linhas não nulas e que os pivôs estão na forma escada. Não necessariamente são iguais a 1. Então, o método de Gauss-Jordan, como eu disse antes, consiste na aplicação de operações elementares nas linhas da matriz aumentada até obter uma matriz que esteja na forma escalonada reduzida. Enquanto o método de Gauss consiste na aplicação de operações elementares até que a matriz aumentada esteja na forma escalonada. Vamos ver exemplos de matrizes que são escalonadas reduzidas. Essa primeira matriz, podemos ver que satisfaz a condição A, não tem nenhuma linha nula. A condição B, o pivô de cada linha é igual a 1, satisfaz a condição C, o pivô da linha 2 está à direita do pivô da linha 1 e o pivô da linha 3 está à direita do pivô da linha 2. E se uma coluna contém um pivô, todos os seus outros elementos são iguais a zero. Essa é uma matriz que tem uma linha nula, mas ocorre abaixo das linhas não nulas. Então, satisfaz a condição A. Os pivôs são iguais a 1. Os pivôs das linhas não nulas são iguais a 1. O pivô da linha 2 ocorre à direita do pivô da linha 1, então também satisfaz a condição C. E que se uma coluna contém um pivô, todos os outros elementos são iguais a zero. Agora, uma matriz que também não tem nenhuma linha nula, então satisfaz a condição A. O pivô de cada linha é igual a 1, então satisfaz a condição B. A condição C também é satisfeita. O pivô da linha 2 está à direita do pivô da linha 1 e o pivô da linha 3 está à direita do pivô da linha 2. E se uma coluna contém um pivô, então todos os outros elementos são iguais a zero. Vamos ver agora exemplos de matrizes que são escalonadas, mas não são escalonadas reduzidas. Então, essa matriz aqui não é escalonada reduzida, porque eu tenho dois pivôs aqui que não são iguais a 1. O pivô da segunda linha é menos 1 e o pivô da terceira linha é 5. Mas ela é escalonada, porque o pivô da linha 2 ocorre à direita do pivô da linha 1, o pivô da linha 3 ocorre à direita do pivô da linha 2. Então, satisfaz as condições A e C.
E essa matriz tem uma linha nula, mas ocorre abaixo das linhas não nulas. Então, satisfaz a condição A e satisfaz a condição C, né? O pivô da linha 1, 2 está à direita do pivô da linha 1. Eu vou explicar o método de Gauss-Jordan resolvendo este sistema de equações lineares, que é um sistema de 3 equações e 4 incógnitas. Primeiro a gente escreve a matriz aumentada do sistema, que é essa matriz que está aqui. Então vamos fazer a primeira eliminação. Para isso nós vamos encontrar o primeiro pivô, que é o pivô da primeira linha, depois fazer o pivô igual a 1, depois zerar os outros elementos da coluna do pivô. Como eu tenho esse elemento igual a 1, a primeira operação que eu vou fazer é trocar a primeira linha com a terceira linha, obtendo essa matriz. Agora eu já tenho o primeiro pivô igual a 1 e eu tenho que zerar os outros elementos da coluna do pivô. Nesse caso eu tenho que zerar esse elemento, que é 5. Para isso eu vou somar a segunda linha menos 5 vezes a primeira, obtendo a seguinte matriz. Menos 5 vezes 1 mais 5 dá 0. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, mais 15 dá 0. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, menos 10 dá menos 5. Menos 5 vezes 5 dá menos 25, mais 40 dá 15. Menos 5 vezes menos 7 dá 35, menos 45 dá menos 10. Para ganhar espaço no slide, eu vou, por um momento, apagar o sistema. Então, fizemos a primeira eliminação. Obtivemos o primeiro pivô igual a 1 e zeramos os outros elementos da coluna do pivô. Agora a gente tem que fazer a segunda eliminação. Para isso, a gente tem que encontrar o segundo pivô. E para encontrar o segundo pivô, nós vamos procurar entre a segunda e a terceira linha, nessa submatriz que eu destaquei aqui. Eu escolhi o segundo pivô igual a menos 5. O próximo passo é multiplicar a linha por menos 1/5, de forma a fazer o pivô igual a 1, obtendo então essa matriz. Então, dividindo 15 por menos 5 dá menos 3, menos 10 por menos 5 dá 2. Agora o próximo passo é zerar os outros elementos da coluna do pivô. Para zerar esse elemento, eu vou somar a primeira linha, a segunda linha. E para zerar esse elemento, eu vou somar a terceira linha menos 3 vezes a segunda linha, obtendo essa matriz que está aqui. Somando menos 1 com 1 dá 0, menos 3 com 5 dá 2, 2 com menos 7 dá menos 5. Agora eu vou somar esse elemento, menos 3 vezes esse dá 0, menos 3 vezes menos 3 dá 9, com menos 9 dá 0, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 6 dá 0. Então essa matriz está na forma escalonada reduzida. Resumindo o que fizemos até agora, o sistema inicial era esse, a matriz aumentada era essa que está aqui, nós aplicamos operações elementares até obter essa matriz escalonada reduzida. Agora a gente escreve o sistema associado a essa matriz aumentada, que é x mais 3y mais 2w igual a menos 5, z menos 3w igual a 2. E aí a gente vai escrever a solução geral desse sistema, que vai ser a mesma solução geral do sistema inicial. Então, a gente observa que nós temos duas variáveis que não estão associadas a pivôs, que são a variável y, né, que corresponde a essa coluna, e a variável w, que corresponde a essa coluna. Essas duas variáveis não estão associadas a pivôs. São variáveis livres.
podem assumir quaisquer valores. Vamos atribuir à variável w o valor alfa e à variável y o valor beta. Poderia ser t e s, por exemplo, o beta e alfa, o s e t. Então, tanto faz. Você tem que usar duas letras que não estão aparecendo até agora para designar essas variáveis que podem assumir quaisquer valores. E as outras variáveis que estão associadas a pivôs, que são x e z, elas vão ser escritas em termos dessas variáveis livres. Então, aqui z vai ser igual a 2 mais 3w, como w é alfa, então z vai ser igual a 2 mais 3 alfa. O x vai ser igual a menos 5, menos 3y, menos 2w, como o y é beta e o w é alfa, o x é menos 5, menos 2 alfa, menos 3 beta. Então, observem que aqui as incógnitas não estão na ordem. Escrevendo a solução do sistema na forma matricial, a gente tem que colocar as incógnitas na ordem. Então, porque duas matrizes só são iguais se os elementos correspondentes são iguais. Então, a matriz X, que é a solução do sistema, as incógnitas têm essa ordem, x, y, z e w. Então, essa aqui é a solução geral do sistema inicial escrita na forma matricial, né? Vamos falar agora de sistemas lineares homogêneos, que são sistemas lineares em que o segundo membro de todas as equações é igual a zero. Um sistema desse tipo pode ser escrito na forma de uma única equação matricial, em que a matriz A é a matriz do sistema, a matriz dos coeficientes do sistema, x é a matriz das incógnitas, e 0 barra é a matriz nula, né, de uma coluna e m linhas. Para resolver um sistema linear homogêneo, a gente não precisa escalonar a matriz aumentada do sistema. Basta escalonar a matriz do sistema, porque a última coluna da matriz aumentada, que é uma coluna de zeros, ela não é alterada quando você aplica qualquer uma das operações elementares. Todo sistema linear homogêneo, né, tem uma solução que é x1 igual a zero, x2 igual a zero, até xn igual a zero. Isso pode ser verificado substituindo do lado esquerdo de cada uma das equações. Se você substituir x1 igual a zero, aqui vai dar zero, x2 igual a zero, aqui também vai dar zero, até xn igual a zero, aqui também vai dar zero. Soma de zero é zero, portanto o lado esquerdo é igual a zero, que é igual ao lado direito. Então, todo sistema linear homogêneo tem pelo menos a solução x1 igual a zero, x2 igual a zero, etc., xn igual a zero, né? Que é chamada de solução trivial. Então, todo sistema homogêneo tem solução. Tem somente a solução trivial, ou então tem infinitas soluções. Lembrando que para resolver um sistema homogêneo, a gente não precisa escalonar a matriz aumentada do sistema, porque no caso do sistema homogêneo, a matriz aumentada tem a última coluna formada inteiramente por zeros. E essa coluna não é alterada quando aplicamos operações elementares. Um outro resultado sobre sistemas homogêneos é que se o número de equações é menor do que o número de incógnitas, necessariamente ele tem infinitas soluções. Né? Porque quando você escalonar, né, o número de pivôs vai ser sempre menor do que o número de incógnitas. Então, vai ter sempre incógnitas que vão ser variáveis livres. Vamos usar propriedades da álgebra matricial para mostrar um resultado interessante sobre sistemas homogêneos. O resultado é que
Soma de soluções de um sistema homogêneo é solução, assim como multiplicação de uma solução de um sistema homogêneo por um escalar também é solução. Então, vamos fazer a demonstração. Se x1 e x2 são soluções do sistema homogêneo, significa que se eu substituir x1 do lado esquerdo dessa equação, eu vou obter o lado direito. E se eu substituir x2 também. Então, significa que a vezes x1 é igual a 0 barra e a x2 é igual a 0 barra. Agora eu quero provar que x1 mais x2 é a solução do sistema homogêneo. Significa o quê? Eu tenho que substituir x1 mais x2 do lado esquerdo dessa equação e chegar do lado direito. Então, eu vou substituindo x1 mais x2 do lado esquerdo da equação e eu tenho a que multiplica x1 mais x2. Agora, usando a propriedade distributiva do produto em relação à soma, eu tenho que isso é igual a x1 mais ax2. Mas ax1 é 0 barra e ax2 é 0 barra. Então, eu vou ficar com 0 barra mais 0 barra, que é igual a 0 barra. Ou seja, cheguei do lado direito da equação. Isso prova que x1 mais x2 também é a solução do sistema homogêneo. Agora vamos provar a segunda parte. Vamos supor que y é a solução do sistema homogêneo. Então, quer dizer que se eu substituir aqui x por y, eu vou obter o lado direito, que é 0 barra. Então, quer dizer que a vezes y é igual a 0 barra. Agora, eu quero provar que α vezes y também é a solução do sistema homogêneo. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir α vezes y do lado esquerdo dessa equação e chegar do lado direito. Então, a vezes α vezes y é igual, né? É uma propriedade também da álgebra matricial, é que se eu tiver uma multiplicação de matrizes em um escalar, tanto faz a posição do escalar, né? Então, eu vou tirar esse escalar, passar para fora aqui, e vai ficar α que multiplica a vezes y. Como a vezes y é 0 barra, então isso dá α vezes 0 barra, que é igual a 0 barra. Isso mostra que α vezes y também é a solução do sistema homogêneo. Vamos ver uma aplicação a cadeias de Markov. Então, vamos supor que eu tenho uma população dividida em 3 classes e que eu tenha probabilidades de mudança de classe ou de permanência de classe da seguinte maneira. T1 é a probabilidade de quem estava na classe 1 permanecer na classe 1. T21 é a probabilidade de quem estava na classe 1 passar para a classe 2. T31 é a probabilidade de quem estava na classe 1 passar para a classe 3. Da mesma maneira, T12 vai ser a probabilidade de quem estava na classe 2 passar para a classe 1. T22 é a probabilidade de quem estava na classe 2 permanecer na classe 2. T32, a probabilidade de quem estava na classe 2 passar para a classe 3. Da mesma maneira, se procede para a terceira coluna da matriz T, chamada matriz de transição. Nós vamos também considerar uma matriz com a distribuição da população. Então, essa matriz aqui é uma matriz coluna, em que eu vou ter aqui na primeiro elemento, vai ser qual parte da população está na classe 1, o P2 vai ser qual parte da população está na classe 2 e P3, qual parte da população está na classe 3. Então, por exemplo, se a população está igualmente distribuída nas 3 classes, então P1 é 1/3, P2 é 1/3 e P3 é 1/3. Se eu tiver metade da população na classe 1 e a outra metade igualmente distribuída na classe 2 e na classe 3, então eu teria P1 igual a meio, P2 igual a 1/4 e P3 igual a 1/4. E assim por diante. Então, a pergunta é, o que acontece, qual é a distribuição da população depois de uma geração? Né? Então, essa matriz aqui, esqueci de dizer, é a chamada matriz de estado. E a primeira matriz é a chamada matriz de transição. Então, a pergunta, qual é a distribuição da população depois de uma geração? A gente vai ver agora. Então, aqui na primeira, essa é a matriz P1, que tem a matriz de estado depois de uma geração. Então, depois de uma geração, quem vai estar na classe 1?
vai ser quem já estava na classe 1, né, e ficou na classe 1, quem estava na classe 2 e passou para a classe 1, e quem estava na classe 3 e passou para a classe 1. Então, aqui eu tenho as populações, aqui P1 é a população que estava na classe 1, multiplicado pela probabilidade de quem estava na classe 1 permanecer na classe 1, somado aqui a população que estava na classe 2, multiplicado pela probabilidade de quem estava na classe 2 passar para a classe 1, somado ao produto da população que estava na classe 3, multiplicado pela probabilidade de quem estava na classe 3 passar para a classe 1. Então, da mesma maneira, a gente faz aqui para a classe 2 e para a classe 3. Se você observar bem, você vai ver que essa matriz P1 é o produto da matriz de transição pela matriz de estado P0. Então, o estado, né, a distribuição da população depois de uma geração, nas 3 classes, vai ser o produto da matriz de transição pela matriz de estado na geração anterior. Agora eu vou resolver o seguinte problema. Eu quero descobrir qual a distribuição inicial da população entre as 3 classes permanece inalterada geração após geração. Ou seja, eu quero saber qual a matriz de estado P satisfaz a equação T vezes P igual a P. Eu vou fazer algumas transformações nesta equação usando propriedades da álgebra matricial. A primeira transformação é subtrair P a ambos os membros dessa equação, obtendo a equação TP menos P igual a 0 barra. Agora eu vou multiplicar a matriz de identidade, que é o elemento neutro do produto, por P do lado esquerdo, obtendo a equação TP menos identidade vezes P igual a 0 barra. Agora eu vou colocar P do lado direito em evidência, obtendo a equação T menos I3, que multiplica P igual a 0 barra. Qual é a vantagem dessa última equação? É que nesse caso, agora P é uma solução do sistema linear homogêneo T menos I3 que multiplica x igual a 0 barra. Vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos supor que a matriz de transição é essa que está aqui, que corresponde às seguintes probabilidades. A probabilidade de quem estava na classe 1 passar para a classe 2 é meio, e meio a probabilidade de permanecer na classe 1. Quem estava na classe 2, a probabilidade é meio de permanecer na classe 2, e 1/4 para passar para a classe 1 e 1/4 para passar para a classe 3. E quem estava na classe 3, a probabilidade é meio de permanecer na classe 3 e meio de passar para a classe 2 e 0 de passar para a classe 1. Então, o que a gente quer é resolver o sistema T menos I3 que multiplica x igual a 0 barra. Para obter a matriz do sistema, eu vou subtrair um dos elementos da diagonal principal, obtendo esse sistema que aqui está. Para resolver esse sistema, a gente não precisa escalonar a matriz aumentada. Basta escalonar a matriz do sistema, que é T menos I3. Vamos fazer a primeira eliminação. Para isso, eu vou fazer o primeiro pivô igual a 1. Para fazer o primeiro pivô igual a 1, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, obtendo essa matriz. Menos 2 vezes menos meio é 1. Menos 2 vezes 1/4 é menos meio. Menos 2 vezes 0 dá 0. Agora eu tenho o primeiro pivô igual a 1, eu tenho que zerar a coluna do pivô. Então eu tenho que zerar esse elemento. Para isso, eu vou somar a segunda linha menos meio vezes a primeira linha, obtendo essa matriz. Aqui é 0. Vou multiplicar aqui menos meio por menos meio dá 1/4. Com menos meio dá menos 1/4. Menos meio vezes 0 dá 0, mais meio dá meio. Então, para fazer a segunda eliminação, para ganhar espaço, eu vou apagar essa parte que está aqui.
Então, agora eu preciso encontrar o segundo pivô. Então, eu vou encontrar o segundo pivô entre a segunda linha e a terceira linha. Então, o segundo pivô vai ser menos 4. Eu tenho que fazer o pivô igual a 1. Então, eu vou multiplicar por menos 4, a segunda linha. Né? Obtendo 1 aqui, menos 4 vezes meio dá menos 2. Obtendo essa matriz. Agora que o pivô é igual a 1, eu tenho que zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então, para zerar esse elemento, eu vou somar a primeira linha, menos 2 vezes a segunda linha, e para zerar o 1/4, eu vou somar a terceira linha, menos 1/4 vezes a segunda, obtendo essa matriz. Então, primeiro a primeira linha, né? Meio vezes 1 dá meio, com menos meio dá 0, está aqui. Meio vezes menos 2 dá menos 1, somado com 0 dá menos 1, está aqui. A terceira linha vai ser modificada como? Menos 1/4 vezes 1, mais 1/4 dá 0, menos 1/4 vezes menos meio vai dar meio, somado com menos meio dá 0, está aqui. Então, essa matriz está na forma escalonada reduzida. Então, resumindo, a gente tem a matriz do sistema, que é T menos I3, ela é equivalente por linhas a essa matriz escalonada reduzida, que corresponde ao sistema x menos e igual a 0 e y menos 2e igual a... Observamos que a variável x está associada a um pivô, a variável y está associada a um pivô, mas a variável z não está associada a um pivô. Então, a variável z é uma variável livre, que pode assumir qualquer valor. Vamos chamar de alfa, podia ser qualquer outra letra, podia ser t ou s, e aí escrever as outras variáveis em função dessa variável livre. Então, o y é igual a 2e, como z é igual a alfa, então o y é igual a 2alfa, e o x é igual a alfa. Então, a solução geral escrita desse sistema, escrita na forma matricial, é essa que está aqui. X igual a alfa, y igual a 2alfa e z igual a alfa para qualquer valor de alfa. Então, para esta matriz de transição, a solução geral do sistema T menos I3, que multiplica x igual a 0 barra, é dada por x igual a alfa, 2alfa e alfa para qualquer valor de alfa real. A matriz de estado que a gente está procurando é uma dessas soluções. É aquela em que x mais y mais z é igual a 1, ou seja, alfa mais 2alfa mais alfa é igual a 1, ou 4alfa igual a 1, ou alfa é igual a 1/4. Substituindo esse valor alfa igual a 1/4 aqui, a gente vai ter, então, que a matriz de estado procurada é aquela que é igual a 1/4, meio e 1/4. Ou seja, a distribuição da população que se mantém constante geração após geração é aquela em que 1/4 da população está na classe 1, metade da população está na classe 2 e 1/4 está na classe 3.